Comunicando Espiritualidade. Apoio Cultural Soster Imóveis, Avenida Assis Brasil, 4990, Sala 201. Telefone 33 40 81 43. Senhoras e senhores, bom dia. Novamente em seus lares, Comunicando Espiritualidade. Um programa da Confraria da Comunicação pela nossa Poa TV. Domingos, 10 horas e 30 minutos da manhã. Todos os domingos nós estamos aqui conversando com os senhores e com as senhoras, nossos irmãos, sobre temas que nós entendemos importantes e na maioria deles são os nossos amigos que nos abordam e nos pedem para nós falar sobre eles e colocar as nossas opiniões. Nós queremos deixar bem claro que são nossas opiniões. A decisão de aceitar ou não é de cada um. Livre arbítrio. Como sempre, fazem parte da mesa o professor João Molimar e o engenheiro Tiago aqui do meu lado. Com esta mesa, nós vamos discutir hoje vaidade. Vaidade. Para o seu bom dia, professor. Bom dia a todos, é um prazer imenso estar novamente aqui. E lembro que é de fundamental importância nós termos sempre o referencial de que nós nos preocupamos com espiritualidade. Bom dia a todos. E hoje a minha segunda participação nessa mesa maravilhosa. Gostaria de trazer um texto que foi escrito na época de um grande mestre, de um espírito iluminado que veio à Terra, Krishna, e que diz o seguinte: trazes em ti mesmo um amigo sublime que não conheces, pois Deus reside no interior de todo homem, mas poucos sabem encontrá-lo. O homem que oferece seus desejos e suas obras em sacrifício ao ser de onde procedem os princípios de todas as coisas, e por quem o universo foi formado, obtém a perfeição. Porque aquele que encontra em si mesmo sua felicidade e sua alegria, e também sua luz, é uno com Deus. Ora, sabe tu, a alma que encontrou Deus está livre do renascimento e da morte, da velhice e da dor, e bebe a água da imortalidade. Isso está no Bhagavad Gita. Eu tenho dificuldade para pronunciar o indiano, mas esse livro está escrito esse ensinamento maravilhoso. Um bom dia. Professor, o que é a vaidade, afinal de contas? A vaidade é o deleite que o indivíduo sente pela posse de dotes físicos ou intelectuais, ou bens materiais, ou então riqueza. O indivíduo vaidoso é o que se sente na busca e que trabalha na busca sempre da admiração dos outros. Entretanto, professor e Tiago, um dado muito significativo é que, além da admiração, ele também busca a inveja. Esse é o vaidoso. Tiago, o que é vaidade na tua maneira de ver? Eu procurei trazer uma questão mais voltada ao fundo psicológico desse termo, né, que significa procurar coisas vãs. A origem da palavra vaidade vem de vanitar, que é vão, uma coisa superficial, uma coisa não tão importante na vida da pessoa. Mas o contraponto, né, é que a vaidade também é um princípio psicológico de conservação do ser humano, dele conseguir mostrar a imagem dele e cuidar do corpo físico que ele recebeu como presente na encarnação. Então,
Existem, como tudo na natureza, existem os pontos positivos e negativos. Como eu sempre costumo dizer para as pessoas quem eu conheço, o excesso é o problema. Então o excesso de vaidade se transforma em um problema, porque aí a pessoa passa a se preocupar não só em estar bem apresentada, não só em ter muito dinheiro, mas isso se torna o centro da vida dela, e aí a gente começa a ter alguns problemas. Professor. Nós, diante desta questão, vamos pegar o conceito, então, vamos pegar a etimologia do termo. Vanitas ou vanus, do latim, vazio, oco. Então esse indivíduo vaidoso é alguém que está tentando preencher um vazio que carrega dentro de si mesmo com este vício que é ostensivo, porque todo mundo pode perceber a vaidade no indivíduo. Entretanto, o problema é que esse indivíduo deseja exibir esses dotes reais ou imaginários, e isso é importante, repetindo, quais são esses dotes? Dotes físicos, intelectuais, bens materiais e riqueza. Ele tenta exibir essas coisas. E quando faz isto, ele está supervalorizando. Bom, vamos nos situar contextualizando essa questão. Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo de número 15, nós, fora da caridade nossa salvação, nós vamos encontrar todo o trabalho de Jesus sendo resumido em duas únicas palavras: caridade e humildade. Então, se nós analisarmos o Sermão da Montanha, por exemplo, as bem-aventuranças, todas elas vão estar restritas a estas duas palavras. Aliás, toda a doutrina de Jesus se resume a isso: caridade e humildade. Então vamos nos situar, continuando na contextualização, para não tirar tanto tempo de vocês, eu vou resumir. Observem o seguinte: o contrário de humildade é orgulho. Se Jesus ensina em suas prédicas caridade e humildade, ora, em oposição à caridade está o egoísmo. O ego, o eu. Bom, muito bem. Então, duas virtudes, caridade e humildade, dois grandes vícios: orgulho e egoísmo. Logo, se Jesus ensina caridade e humildade, o que temos que combater? Orgulho e egoísmo. Muito bem. Por quê? Porque são os dois grandes geradores de todos os outros vícios. E sendo um pouco mais explícito, nós entendemos a virtude como predominância da prática do bem no comportamento humano, ao passo que o vício é a predominância do mal neste comportamento. Então, um indivíduo virtuoso é aquele em quem predominam as boas ações, as boas atitudes. E o indivíduo vicioso é aquele em quem predomina o mal. Então, o egoísmo e o orgulho são o mal. Quando nós analisamos o egoísmo e o orgulho e afirmamos assim, são os dois grandes pais geradores dos nossos maiores problemas, nós estamos dizendo que contra estes dois vícios nós temos que dirigir todas as nossas armas. E agora vejamos o porquê. Quando você pega o orgulho, vai verificar que a vaidade decorre do orgulho. Ela é filha do orgulho. E este indivíduo que gosta de aparecer diante dos outros, que gosta de ser admirado, esse indivíduo que está buscando a inveja, a admiração alheia, este indivíduo é orgulhoso. É verdade. Porque se ilude, já estou terminando, se ilude, achando que dote físico ele vai ter para sempre. E a gente sabe que a vida muda essas coisas. Não só o tempo, mas às vezes as circunstâncias. Um acidente naquele casamento maravilhoso em que tudo parecia ser para a felicidade dos cônjuges, muda completamente a relação, porque um deles fica tetraplégico, por exemplo.
E se o amor não tomou parte nessa escolha, onde é que fica essa situação? Muda completamente. Os dotes intelectuais, ora, além do nosso amigo alemão Alzheimer, mas também outros problemas de saúde podem simplesmente inviabilizar. Quando a gente, por exemplo, lembra do Dr. Bezerra, A Loucura sob o Novo Prisma, uma das obras que ele escreve, ele coloca que o problema da loucura é efetivamente uma das causas, é a causa do reflexo, do espelho, em que aquele espelho não estando bom, não reflete adequadamente a imagem. Então, podem ser modificadas essas condições, tanto físicas quanto intelectuais. Muito mais ainda os bens materiais, que pode tudo ruir de uma hora para outra em função de negócios mal feitos e outros problemas. E, por fim, a riqueza também pode mudar de mão e de endereço. Normalmente acontece isso. Normalmente acontece. Tiago, vaidade, sob outro prisma. Vamos ver. Eu fui agraciado com o nosso professor Azambuja. Ele sempre tenta me trazer alguns livros novos, que eu ainda não tive a oportunidade de ler todos, mas eu procuro, na medida do possível, me informar a respeito desses assuntos e sou um admirador assim muito grande da filosofia oriental, de conduzir esse processo do mundo espiritual, e acredito que um dos grandes problemas do ser humano e a causa de tantas infelicidades, de tanta tristeza, de tanta amargura na vida das pessoas, é um símbolo que é muito simples e que representa, é um símbolo que representa o equilíbrio das forças dentro do universo, que é o Yin e o Yang. É muito conhecido, e que esse símbolo ele coloca que o universo foi feito pelo Criador, por essa inteligência suprema, e dependendo da religião ele tem outros nomes, mas que no final das contas é tudo a mesma coisa, é o Criador, é a inteligência suprema que criou o universo. Ele colocou esse símbolo para nos mostrar que as coisas só funcionam num equilíbrio. A gente tem que buscar se equilibrar. A gente foi criado de uma maneira em que a gente tem que colocar para os nossos amigos e para os nossos pais que a gente é muito importante e que a gente vai ser um vencedor na vida e que a gente vai chegar e realizar todos os nossos sonhos, e a gente acaba transformando isso numa busca pelo material e não pelo espiritual. Os sonhos dos pais é ver os filhos formados, é ver os filhos pós-graduados, mestrando e doutores, e enfim. A gente precisa trazer de novo esse símbolo para a nossa vida, de buscar esse equilíbrio. Conseguir ter o amor próprio que baste e que encha o nosso espírito, mas que não precisa transbordar. Ele não precisa se aparecer para os outros como uma pessoa melhor. Ele tem que se bastar em si próprio. E isso talvez seja a grande dificuldade, e por isso que a vaidade é muito perigoso. É um vício que traz outras consequências para a nossa convivência em comunidade. A gente acaba não conseguindo viver de uma maneira tão tranquila como deveria ser. A gente veio aqui para ser feliz e viver uma vida tranquila. Nós estamos já encerrando o nosso primeiro bloco, e passa depressa, professor. Mas, em seguida, logo após o intervalo, nós retornaremos abordando vaidade. Até já. Comunicando Espiritualidade. Apoio Cultural Soster Imóveis, Avenida Assis Brasil, 4990, Sala 201. Telefone 33 40 81 43. Comunicando Espiritualidade. Um programa da Confraria da Comunicação pela sua Poa TV. Domingos, 10 horas e 30 minutos da manhã. Na manhã de hoje, nós estamos conversando com irmãos e irmãs sobre um problema. Não sei se vai ser tratado como problema. Vaidade. Os meus dois irmãos que estão à minha volta é que vão definir se é um problema ou é uma solução.
já estou colocando nas mãos deles a dificuldade de colocar isso aí, de dizer isso aí. Todos nós somos vaidosos. Evidentemente somos vaidosos. Gostamos de ser um pouco mais do que nós somos. Gostamos de ter um pouco mais do que nós temos. Gostamos de saber um pouco mais do que nós sabemos. Seria isso vaidade? É uma pergunta para os dois. Vamos começar com o professor Olimar. Querer mais é vaidade, professor? Professor, o problema da vaidade é que ela é um problema, e dos mais graves. Lembro que nós estamos focando na questão espiritualidade. O indivíduo vaidoso não aceita comparação. E agora eu falo da vaidade ferida. Porque no momento em que ele se sente ofendido, amesquinhado com uma comparação, esse indivíduo vaidoso não reage bem. Lembrem, ele está vinculado, esse sentimento, esse vício, ao orgulho. Então o deleite que ele sente em ser admirado, sofre sim aí o contraponto. E aí essa vaidade vai se tornar causa de comportamentos antissociais. É verdade. E esse é o problema da vaidade. Porque no momento em que ele atrai a admiração dos outros, ele não atrai só a admiração. Vem junto o outro. O outro vem junto e suas atitudes e seus pensamentos também vêm. Veja, ele tenta atrair admiração e inveja. O carro novo, a grande casa que ele tem, os recursos no banco, a roupa, a aparência. Ele não considera, na maioria das vezes, a sua questão espiritual. Gente, nós estamos aqui muito bem, graças a Deus. Mas quem garante que daqui a alguns minutos não poderemos ter um acidente e ficarmos com uma deficiência física? Ou até desencarnarmos. Então é preciso pensar que nós somos espíritos numa jornada temporária num mundo material. Não dá pra gente se iludir. Porque se nós nos iludirmos, outros problemas surgem e de uma gravidade muito maior. Então, o indivíduo equilibrado, ele julga essas coisas de uma maneira muito diferente. Então é preciso que a gente combata, sim, a vaidade com todas as forças que nós pudermos. Porque continua sendo uma grande ilusão a vaidade. É verdade. Tiago. Um ponto que me veio agora e que eu acho fantástico da gente colocar e que fica muito dentro desse assunto, se a maioria dos telespectadores já deve ter assistido os filmes a respeito da vida de Chico Xavier, e essa é uma das cenas que eu fico impressionado, porque nós recebemos esses mestres, esses espíritos iluminados, para nos mostrar como a gente faz para combater esses nossos vícios, o vício da vaidade e tantos outros que afligem a humanidade e que transformam a nossa sociedade nesse verdadeiro caos que hoje se apresenta. E muito engraçado a questão a preocupação daquele espírito, né? Porque eu coloco essa questão, porque a gente tem que lutar contra esse vício e mostrar que nós também lutamos contra isso, nós somos espíritos imperfeitos, e a dificuldade que mesmo um espírito muito iluminado como era Chico Xavier tinha essa dificuldade de abrir mão ele usava aquela peruquinha dele, né, para participar das sessões espíritas, e aqueles que eram mais próximos dele perguntavam, né, mas e por que precisa da peruca se nós já estamos aqui fazendo um trabalho de caridade? E ele disse, não, eu preciso parecer bonito para os meus seguidores, para as pessoas que vêm aqui procurar ajuda também, eu não posso estar completamente maltrapilho, né? Mas é importante
que a gente reflita, né? A gente consiga internalizar algumas coisas, refletir a respeito de como a gente conduz a nossa vida, as nossas condutas, né? E inclusive eu trouxe um outro texto que eu acho fantástico, de Santo Agostinho, que coloca: fazei o que eu fazia quando vivi na terra. Ao fim de cada dia, interrogava minha consciência, passava revista ao que fizera e perguntava a mim mesmo se não faltara a algum dever, se ninguém tivera motivo de mim se queixar. Foi assim que cheguei a me conhecer e ver o que em mim precisava reforma. Que essa é uma questão que hoje no mundo espiritual está muito forte para as pessoas, é essa reforma íntima. É mudar as atitudes. É conseguir transformar aquele carro que era tão importante numa coisa que não deixa de ser importante, porque nós vivemos no mundo material. Mas será que precisa ser aquele carro que todo mundo vai olhar e ficar babando? Aquela roupa que é toda vistosa? Será que a gente não pode um pouquinho menos? Será que com menos a gente não vai estar satisfeito da mesma maneira? Então é refletir a respeito desses assuntos, porque eu acho que hoje a humanidade precisa só esse momento de reflexão, de autoconhecimento e de mudança das atitudes que se julgar errada ou não, dentro de cada um da sua liberdade. A gente não vem aqui para propor nenhuma mudança radical, mas a gente quer que as pessoas acordem para essas realidades e tentem, na medida das suas possibilidades, refletir a respeito e tentar mudar aquilo que for possível dentro da sua encarnação, porque é para isso que a gente está aqui, né? Para mudar. É verdade. Professor. Eu gostaria de fazer aqui uma correção. Essa questão do Chico, ele usava a peruca, o chapéu que ele usava e tudo, era para não ferir as pessoas. Ele dizia isso textualmente, né? Para não ferir as pessoas com a sua feiura. Né? E não deixa de ser vaidade, professor. Um cisco, né? Ele se considerava um cisco na sua grandeza, o Chico. Meu Deus. Nosso carinho e respeito pelo trabalho grandioso que ele realizou. Com relação ainda à vaidade, eu quero concluir falando do indivíduo que não é vaidoso. Esse é importante. Porque esse é uma pessoa equilibrada perante a vida, tem consciência clara de suas limitações. Eu tentei, em vários momentos, né, dizer exatamente isso, que nós temos limitações e a gente tem que observar e respeitar essas limitações. Tá? Dá para a gente viver iludido achando que é o máximo, que é o melhor, porque ou alimentar motivos de orgulho. Então, esse indivíduo equilibrado não alimenta isso, reconhece as suas limitações, não se deixa bater por esse motivo, mas usa os dotes reais de que ele dispõe com responsabilidade. Isso é fundamental. O uso com responsabilidade. Então vejam, se você, Kardec usa isso, se você recebe um martelo nas mãos e prego, o que indiretamente nós estamos pedindo? Que você pregue. Se lhe dão um serrote nas mãos, a ideia é que você serre. Ou uma serra elétrica, não, uma serra circular, bora. O que nós estamos tentando dizer? É que a natureza do instrumento diz da natureza do trabalho. Ora, se recebemos a inteligência e podemos desenvolvê-la, porque existem muitas pessoas inteligentes que não tiveram nenhuma oportunidade de estudo. São coisas diferentes, né? Educação e inteligência. Mas essa inteligência, às vezes, não teve oportunidade de um desenvolvimento formal. Né? Nós vamos observar que a nossa responsabilidade diante da vida é usar essa inteligência de forma correta. Não é levantar o martelo contra o empregador, não é usar o serrote ou a serra para cortá-lo, para feri-lo. Então a nossa inteligência não pode se voltar contra Deus, que é o Criador. É verdade. E é Ele que nos deu tudo isso. Não nos iludamos. Ter, sim, dotes, ótimo, mas usá-los com responsabilidade
Sim, orgulho. Nós estamos já no final do nosso tempo, professor Tiago, e nos resta, o nosso diretor já está nos informando, para suas despedidas de hoje, nesse domingo. Gostaria de cumprimentar a todos, desejar a todos uma ótima semana e que a gente consiga cada vez mais desenvolver a nossa ligação com esse mundo espiritual maravilhoso que Deus nos colocou à disposição e que muitas vezes a gente acaba virando as costas para esse mundo. Eu desejo a todos que vocês consigam se conectar e entender todo esse procedimento, todo esse funcionamento da vida e viver uma vida mais leve, uma vida mais tranquila. Esse é o meu desejo a vocês nesse final de semana. Muito obrigado pela oportunidade. Professor. Grande abraço a todos. É um prazer estar aqui e nós estamos sempre à disposição. Quando entenderem necessário, estaremos presentes enquanto Deus permitir. Se não, só em espírito depois. Por favor, por favor. Nós estamos então encerrando o nosso programa hoje e domingo próximo estaremos aqui novamente com um novo tema, um novo assunto tão instigante quanto esse. A todos um excelente domingo, e esse todos inclui a nós também. A todos nós um excelente domingo, uma ótima semana e até o nosso próximo encontro. Bom dia. Comunicando Espiritualidade, domingos 10 horas e 30 minutos, com reprises sextas-feiras às 8 horas. Comunicando Espiritualidade, apoio cultural Soster Imóveis.